mais triste quando se desfaz? Olha, cara, eu acredito que sim. Frase de Vinícius de Jobim, né? Vinícius de Jobim? Vinícius de Moraes de Jobim, né? Ah, que chique esse Vinícius de Jobim, né? E cantado pela voz de João Gilberto, a música Amor em Paz. Cara, e é uma música que ela não é mais só brasileira, ela é universal, né, cara? Universal. Aliás, a Bossa Nova não é brasileira, né? A Bossa Nova é ao contrário do Chico que não gosta, né? Então é uma música... Tu não curte Bossa Nova? Né? Tu não curte Bossa Nova? Fala com a tua boca! Cuco! Ah. Cara, não, eu cara, assim, eu tô numa fase mais relax. Sai relax, né? Mais relax. Eu adoro Bossa Nova. Até escuto o João Gilberto, né? Como é que quando começou era Bossa Nova. Mas ele começou no primeiro disco só. Mas Ah, só que mas hoje o Cinema de Peso vai fazer uma correção histórica cinematográfica, porque a gente nunca falou de algum filme sobre o Pedro Almodóvar, um dos maiores diretores dos últimos 30, 40 anos da história do cinema, né? E ao menos para mim, né? A gente sempre falando argentino, francês, italiano, mas o Almodóvar, cara, ele é aquela coisa, tu vai ver filme do Diário, do Tarantino e filme do Almodóvar. O Godard já não vai ver mais, né? Mas o Tarantino o Almodóvar virou uma marca. Virou uma marca, né? E o filme que nós vamos falar com Fale Com Ela. Ah, tu tá cheio de trocadalhos hoje, cara. Os trocadalhos do Carilho, né? Mas é isso Fale aí, Com né, Ela, galera? um dos filmes mais emocionantes de Pedro Almodóvar, né? E os filmes mais sóbrios dele, né? E literalmente, né? Não porque ele não bebeu, porque o filme era bom mesmo. As piadas são horríveis. Ah, mas olha. Mas o Fale Com Ela. De que ano que é, Chico? Você lembra? Falei com ela 2002? 2002, né? 2002, né? Mais um filme maior de idade, 21 anos. A gente falou um filme na outra semana de 2003, né? E agora estamos falando do filme de 2002, né? Somos sobre a Escola do Rock na outra semana. 2002. E agora Rock em 2003. 2002. É 2? Bom, então, sei lá. Então, Sim, tanto que tu falou que era 21 anos também. Então 2002 está na nossa cabeça, 2002 né? tá na nossa cabeça hoje. Só, né? Mas antes disso, tem o nosso introdutor aqui. A nossa Paloma aí. Vai lá, Paloma. Ele sabe que ele que começa falando. E começa enche a boca comendo, de batata. né, cara? Não tem, Poxa, cara. é o Chico Zidro. Cinema de peso. Esse é o Chico Zidro. Tô comendo, né? Gordo tem que comer. Cinema de peso chegando aqui hoje, fala de Almodóvar, Pedro Almodóvar, um dos maiores cineastas espanhóis. Falei com ela em 2002, um baita de um filme. Mas antes, eu, Chico Zidro, Cribaquino e Laura Reg, pedi pra você ir lá no canal se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, que é muito importante. E de repente, você participando das nossas promoções, você pode estar aqui, falando sobre o seu filme preferido, né? Com nossos patrocinadores. Hoje eu não tô no gancho, né? Hoje eu perdi o gancho. Hoje o Capitão Gancho esqueceu Hoje aqui, né? o gancho esqueceu. Capitão Gancho. Cara, e a pessoa que vem aqui e é convidada, ela aproveita e se delicia com os quitutes da confeitaria Rony Francês. 59 anos de Zona Sul de Porto Alegre, do Alexandre Lac e família. Tem a cachaça do nosso amigo Pablo, um uruguaio, que faz uma cachaça Coral Brasil, 8 sabores. Esse dia está no Shopping Total e fui lá comprar o meu fumo, digo, tabaco não fumo porra nenhuma, mas fui lá visitar, ver o Chapéu Panamá e tinha cachaça Coral lá, depois tem uma cachaça. Onde é que é? Coral Brasil. Lá no Aimoré, Tabacaria no Shopping Total. E no centro tu compra na Também, no cachaçaria mercado ali, cachaçaria do mercado. E tu pode beber nas canequinhas da Woodstock, cinema de peso, com o Carlão. Né? Na Lime Silva, número 35. O cotovelo cultural da cidade. Mas olha, a gente tá muito bom de A gente tá bom de patrocínio, por isso que a gente quer mais patrocínio, né, galera? Porque a gente fala bem de patrocínios, né, e tal. Porque o filme a gente não tem porra nenhuma. Mas vamos falar sobre o filme. Vamos falar sobre ela, ou falar com ela, fale com ela, né? Vamos falar sobre Pedro Almodóvar. É um filme, o Pedro Almodóvar é um cineasta espanhol que... Excêntrico, né? Excêntrico, polêmico, muito polêmico.
cutuca a sociedade espanhola. E vamos falar uma coisa, a sociedade espanhola, né? E o mundo, né? A sociedade espanhola, ela viveu o franquismo até os anos 70, né? Até até 75. por aí. E ela, tipo, ela tinha um catolicismo muito enraigado, tipo, e era uma sociedade muito extremamente católica, conservadora, né? E tinha censura muito forte, né? O primeiro, talvez, diretor, né, daquela leva é o Carlos Saura, que foi talvez uma das inspirações do Almodóvar, começou a brincar com esse negócio da religiosidade e do sexo e tal, que era muito reprimido na sociedade espanhola, né? Só que o Almodóvar, a partir dos anos 80, ele extrapolou, né? Tem aquela música Esquadros, da Adriana Carvalho, as cores de Almodóvar, né? O Almodóvar, ele escancarou na base da cor, na base da extravagância, do excesso, né? E o Almodóvar era um diretor de mulheres, né? Tu pega os filmes dele, A Mulheres à Beira do Ataque de Nervos, que já chega a ser, que foi um filme que mostrou ele pro mundo, né? Tinha Kika, Matador, Antônio Bandeiras surgiu com ele, Vitória Abril surgiu com ele, Atami também, outro filme maravilhoso, a Carmen Maura, Atami, o Kika, Carne Trêmula também, filme maravilhoso. Então, cara, assistam, tu pode ver toda a filmografia do cara até... E o filme anterior ao Fale Com Ela é o Tudo Sobre Minha Mãe, que é um baita de um filme com a Cecília Roth, como um tempo casada com o Fito Paz, né? E ela... Eu acho... Até eu fiquei na dúvida. Até a gente ficou na dúvida entre escolher o Tudo Sobre Minha Mãe ou o Fale Com Ela. Mas eu acho que o Fale Com Ela, acho que é o filme, como eu falei, mais sóbrio do Almodóvar, né? Porque que ele é um primeiro filme que ele dá direito de palavra pro homem, né? Porque a mulher escuta e a mulher ironicamente, né? Ela muda. As duas mulheres do filme, elas são em coma, né? Que é a agilidade do cara, né, cara? Tu quer explicar um pouquinho a sinopse ou quer que eu explique a sinopse? Não, mas toca a ficha logo. Que na verdade, tipo, o Fale Com Ela, ele conta duas histórias, né? A história do Benigno, né? Benigno, na verdade, sabe por que é Benigno? Porque ele era muito amigo do Roberto Benigni, né? O Almodóvar, ele fez uma homenagem pro Benigno, o personagem, né? Que é um cara que é muito parecido até com o Paulo Gustavo, com peruca, no caso, seria, né? outro cara também. E tal. A gente botou um outro aqui, não me lembro que tu falou, né? O Benigno é um cara que passou a vida inteira cuidando da mãe dele, né? Ele tinha digamos que essa missão, né, de cuidar da mãe dele, e ele observava uma moça sempre da janela dele, né, e na frente da janela dele uma dançarina, tinha um clube de dança, né, e tal, e ele via que ela era Alicia, não parece da menina, né, e a Geraldine Chaplin era a Caterina, que é filha do Charlie Chaplin, né? Com a Una. E a Geraldine Chaplin era a musa do Carlos Saura, né? Fez muitos filmes com o Carlos Saura. Mamãe Tem 100 Anos, Cria Cuervos, né? Tudo com ela. E daí ela... E ele observava ela, passou anos da vida dela observando ela, né? E até que ele fez curso de enfermagem e tal, e até que um dia ela sofreu um acidente, né? A menina... Dia de chuva, né? E ela foi atropelada e ficou em coma, né? Um coma profundo. Daí ela foi para uma clínica e ele se inscreveu para ser enfermeiro. Tinha curso, né? Tinha toda a dedicação e ele começou a cuidar dela, né? Praticamente ele abdicou da vida dela por ela, né? Ele pegava a folga dos outros, ele passava... O que a vida dela era fazer o que ela gostava e ficar com ela, né? E como ele acompanhava ele sabia os passos que ela gostava. Sim. E ela, pouco que ele conviveu com ela, né? Isso. Não, só observando, né? Não, ele chegou a ter um papo com ela, né? Teve um papo com ela, que ele conversou com ela. Ela disse que ela gostava de cinema mudo, né? Isso, e gostava, obviamente, de dança, né? De teatro, né? Tanto é que esqueceram uma coisa, né? No início do filme tem uma das cenas mais belas. Isso que eu ia chegar lá. O Clima pode contar pra nós. Pode contar pra nós. Existe os protagonistas, homens, vão a um espetáculo ver um espetáculo de dança da Pina Bausch. O Marco e o Benino. O Marco é o outro. O Marco e o Benino. A Pina Bausch, ela foi uma das pessoas que mais quebrou tabus na história da coreografia no mundo. Mundial. Não tem explicação. Nós vimos um documentário em cabine de imprensa há 10 anos atrás, há muito tempo atrás. Ela é revolucionária. Vai atrás do que a Pina Bausch fez. Era uma alemã, 40. É isso.
É impressionante E tem as uma danças do Café trabalho. Mira, Ela Café nasceu em Mira, eu acho 40. que é, né? Algo assim, Café Mira. Que é Ela nasceu em 40, eu acho que é mesmo ano que nasce seu sogro, né? Eu sou de 42, mas A Pina Bausch nasceu na Alemanha em 40, Aham. no começo da guerra. E aí ela vai morrer em 2012. Sim, morreu recentemente, uns 10 e anos. começa Isso é. ali, e por coincidência, os nossos protagonistas, Mário e Benini, eles estão sentados lado a lado no teatro, na casa de Então. espetáculos, e o Benini repara que o Marcos chora copiosamente durante Eles estão sentados lado a lado. O apresentação, Marco Dario né? Benedetti, que é um ator argentino, que já trabalhou com o Darim. Darim. Aham. Ele tá naquele filme Relatos Selvagens. É argentino, né? É, Isso, é o Benedetti. e o Benedetti, e é engraçado, tipo, até me deu uma aura poética até desse encontro, e o Almodóvar é genial, né? Como ele cita muita gente, nós citamos Vinícius de Moraes, a vida, a arte do encontro, né? Mas ali foi um encontro totalmente imprevisível, porque eles nunca iam pensar, e depois a vida encontrou eles, né? E citando Vinícius de Moraes, o nosso poetinha, né? A vida é a arte do encontro, né? Então, né? Olha o cinema de peso, né? Nós encontramos e acabamos pensando assim, Sim. baita programa que estão vendo aqui sempre, incrível, né? É a vida isso, cara. Isso aí até emociona, cara, falando isso aí. Mas assim, tipo, voltando a Pina Bausch, a cena é muito... Tu emerge, né? Cara, são movimentos maravilhosos, cara. Tu imagina Não, tá um louco. pouquinho da peça. pouquinho, Tu imagina fala. assim, ó, um salão de bar com mesas, cadeiras, muito desorganizado, onde duas dançarinas, elas dançam freneticamente em busca de espaço, e ao mesmo tempo tem um homem que fica abrindo espaço entre as cadeiras e as mesas para elas E uma coreografia correrem e perfeita, dançarem. Numa E sem coreografia esbarramento, perfeita. assim, sabe? Elas esbarram nas paredes, que são os limites, elas o limite, tentam transpor aqueles limites. É quase cara. uma falta de espaço, né? E é a volta, e tu Elas tenta clamam transpor, por né? mais espaço. E Exatamente, ele coopera muito com doido. elas, assim. Pina Bausch é uma coisa assim, eu quero saber mais de Pina Bausch. É legal, mas a partir tem esse daí. documentário que é maravilhoso, né? E aí outra história do filme é que são, na verdade, e até Chico Buarque contava, tem aquela música que ele conta de duas histórias. Como o Almodóvar gosta de música brasileira, né? E tal, né? Eu acho que ele pegou muito, né? Sempre. E daí tem a história do Marco e a Lídia, né? Que é a toureira, né? Isso. A Lídia era uma toureira famosíssima, né? Só que ela era apaixonada pelo Nino, né? Que era outro toureiro também, né? Só que o Nino sacaneou ela e tal. Daí um dia um jornalista, que era, na verdade era um jornalista de guias turísticos, né? Esse argentino que falou que era o Marco, né? Acaba dando carona pra ela após uma... Ele tinha que fazer o perfil dela. tinha que fazer o perfil, só que após uma torada e tal, daí ele acaba dando carona e ela vai pra casa, ela tem uma cobra, né? E daí aquela cobra tem toda aquela simbologia com o relacionamento dele também, mas daí depois a gente pode falar, que a Almodóvar tem cheio de simbologias, Ele mata né, a cobra cara? e chora, Ele né? mata a cobra e chora porque se lembra da ex dele, mas a Lídia também se sente libertada, né? Porque a Lídia também gostava do Nino, né? E ela não queria mais voltar pra aquela casa, porque a casa Não, uma atitude devia radical, ela não voltar, quer né? nem mais as roupas da casa. Então tem esse tipo, a Lídia, até que o Almodóvar bota, né? A legendas Lídia, Marcos e Benino e Alissa, né? Alícia, né? Alissa, né? E daí ele volta e uma coisa que eu acho incrível no Almodóvar, porque o Almodóvar ele sempre faz filmes sobre mulheres, né? Já falei essa frase. Só que ele é um filme, ele é tão radical e quebra paradigmas que ele bota, quando foi no início do filme, dois homens assistindo uma peça, um chorando, e tem uma toureira, cara. A toureira é a representatividade do másculo espanhol, né? Vamos combinar. E a toureira ali, e aquela toureira largou tudo, né? O pai dela, a família dela, a irmã dela achava ridícula ser toureira, porque aquela Espanha, né, ainda naquela coisa conservadora, né? E ela não, eu sou fodona, eu sou a toureira e eu vou, e consegue botar, tipo, a masculinidade tá nela, né, entre aspas, né, e o homem é o sensível, né, que chora vendo Pina Bausch, né, esse é a Almodóvar, né, é genial, né, E ao mesmo tempo tem as cenas da... Claro que é cultural, é leitura... Mas que crueldade que é essa tourada, né, cara? mas ele quis provocar, né. Eu recordo Ele dos quis primórdios provocar. da NET. Cadê o da NET? Cadê Lá nos anos 90, anos né? 90, Início, né? que a TV espanhola transmitia Transmitia touradas. touradas. Cara, nunca E eu cheguei a consegui assistir. ver. Nunca consegui Eu chegava a ver. assistir, era domingo, passava. Só que chegou uma hora que o governo espanhol proibiu, né? Sim. Tirou
Show do ar. Eu não sei se Não existe tem mais. gatorada no México E não existe aí no México, mas é uma coisa muito mais restrita, fechada. Sim. Né? Uma coisa de nicho, né? É uma coisa de nicho. É mais ou menos como tu pega aqui a. Isso é a farra do boi? A farra do boi que tinha Farra do Boi a farra aqui, do nessa ou até, casa. ou até mesmo as corridas, né, do Prado aqui na Zona Sul, né? Sim. Que não tem mais não tem mais Existe umas cobertura. coisas do Prado. Existe. coisa do Existe. Prado. Existe, toda Existe. quinta-feira tem É, não. tem. Bota um cafezinho. Não, mas eu sei Tem que eu palio? moro perto. Tem palio. tá sempre eu ligado como às Zona duas Norte, das Isso, quintas, é né? isso. Legal, mas eu Lá não da sabia, minha eu não casa sabia ali. que tinha mais. Lá tem, mas é uma coisa que é uma coisa restrita. De nicho, é É verdade. de nicho, né? E digo mais, quando morrer essa geração não vai ter uma Ah, não, próxima depois que geração do o Mário Sérgio já morreu, o Guerrinha, É, depois não, que morre, sério. não hora demora, Essa né? idade do Guerrinha faleceu. O Guerrinha, porque o Mário Acabou Sérgio que era o Prado. outro, o Mário Acabou Sérgio o era Prado. outro, né? O Mário Sérgio Guerrinha, né? O Mário Sérgio já E se eu foi, fico né? pensando que a Arena. Tu pensa A bem arena que. do Grêmio ia ser ali. Tá, não Tá, fala, mas aí não é fala. futebol. A Arena do Grêmio Até a precisa pé ser- nós iremos. Imagina, eu ia dar 2 quadras e tá na Arena. Ah, mas Tá, mas não deu. Deixa, vai lá pra Vila Farrapos lá. Tá. Daí tá. Voltamos. Mas daí o que acontece? Mas daí o Marco tem essa paixão incrível com a Lídia, uma paixão carnal e bem com o Almodóvar consegue mostrar. Quando eu falei, uma diferença dos filmes Almodóvar antigos para esse, realmente é essa coisa mais séria, é mais assim, digamos que é contida, né, cara? Tem aquele lance meio novelão mexicano espanhol, né? Porque é aquela coisa, aquele tipo de agarrar assim a pessoa e falar na cara dela, né? Porque não pode fugir da origem dele, né? Mas não é aquela coisa exagerada como do Kika, do Atami, Matador, que tinha no Mas passado, também é né? interessante como ele corta supérfluos, porque daqui a pouco Sim. ele pula o tempo assim. Não, pra- eles tá, eles já estão contam. juntos há 3 anos, Mas tá daí- bom. né? Mas o que acontece da Lídia é que a Lídia é uma toureira famosa, daí num dia ela acaba, o touro acaba... Mas eles ela. já estão há alguns anos Já juntos. já tem um Aí relacionamento que tá. forte. Ele tinha um relacionamento com uma outra mulher, que ele se lembra que lá na África, lá ele sabe que ele matou a cobra, que é o trauma dele da cobra, né? E era uma loira, que a mulher também tinha um certo ciúme, né, dele, né? E daí, só que daí tá, mas a Lídia acaba sofrendo um acidente com o touro, no caso, e acaba ficando em coma, né? E faz no o mesmo- na destino mesma que ele clínica. entra na mesma clínica que a Alice já tá há anos lá, né? Só que ele, ao contrário do Benino, né? Ele leva a Lídia como um corpo, né? Apenas um corpo inerte. Até porque o médico me fala porque ela não sente nada, o córtex tá sumindo, ela só tem movimentos espasmos que funciona o pulmão e tal, o corpo do coração. E já ao contrário, o Benino acredita, ele acredita piamente que ele fala que a Alissa, que ele conta toda a vida Tanto dela que pra ele ela. estimula músculos, Estimula. ele faz todos os Ele exercícios, ele passa todos os cremes necessários, ele faz Tudo. todo Bota o botinhas tratamento, especiais, né? botinha pra perna Pra não perna não dobrar, atrofiar, né? os braços não... Porque tu vê vídeos que a pessoa vai ficando assim. Claro, né, Ele- cara? ele foi ela pro uma Bassol, semana numa cama foi já ela fica, pro cara. Dá Bassol. só Vamos fazer aquela cena emblemática, né? Até quando tá as duas sentadas e os dois em cima dela. Parece que elas estão conversando, né? É, O que- cara, o que será são que duas elas mulheres tomando sol É. com proteção de óculos. Daí o Benigno falou, o que será que elas estão É, falando? Daí o outro vê que ele emblemático. não é bem certo mesmo, né? Porque ele vai mostrando que ele não é uma pessoa claro. muito... E exatamente, só que a diferença é a frieza do Marco, né? No tratar a Lídia, até porque também ele não tá preparado. Aliás, quem está preparado para isso, né? É que ele é mais prático, né, cara? Ele sabe que ela não vai voltar e... Não, até porque o médico fala, e o Benino ele vive numa fantasia, né? Uma fantasia, ele tem um amor platônico muito forte pela Alissa. E até assim, o Benigno, ele é um enfermeiro e as pessoas acham, algumas colegas acham que seria gay ou seria sexual. Chegou Não, até em e pra algumas ele tá muito entrevistas, confortável essa fama de gay, porque assim ele pode estar bem próximo fisicamente, manipulando e fazendo todas as massagens necessárias na Alicia, né? Então ele tá com o amor da vida dele ali Não, claro. à disposição dele, né? Então ele tá muito confortável ali, o pai deu toda a confiança para ele, Claro. ele
tu nota já no começo do filme Aliás, o pai da Alice era um psiquiatra, né? um psiquiatra. Que inclusive ele, na verdade, tecnicamente falando, ele é um stalker também. É um stalker, né? É um ele stalker. percebeu Ele ela. usa, Stalker. né? Não, Percebeu desde ele ficar observando a Alicia. Sim, é um voyeur, começa com voyeur e Voyeur, tal, né? e depois É. ele vira um stalker porque ele começa a tentar ir atrás. Ele aproveita que caiu a carteira dela e vai atrás dela. Acompanha e tal, ela até né? em casa, se consulta com o pai dela, que é psiquiatra. E o pai dela, ele é um parece virgem de cara. 30 anos. Ele invade, e o né, pai cara, dela, ela tá tomando banho, É, ele entra invade no quarto e rouba a piranha. Piranha. É porque A simbologia da piranha é É famosa. porque a questão é o seguinte, né? Muitas casas têm isso. Até conheço aqui em Porto Alegre. Tem a parte comercial, que o psiquiatra tem Sim. a sala dele dentro da casa Sim, dele. sim. E tem a área, claro que às vezes o limite é mais Sim, estabelecido. claro, Ali claro. ele simplesmente saiu Sim. e foi entrando no quarto dela e pegou ela saindo do banho. Claro. Meia envolta em toalhas, né? É. Ela até recebeu muito bem, não, eu só entrei, desculpa, não leva mal, foi embora. Não, claro, não, foi porque até porque ninguém levava muito a sério, né? Acho que ela se assustou, mas É. ficou tão em choque que ele Não, foi e embora, mesmo né? porque ele fazia o Benigno, ele apesar do nome, né? O Benigno é o uma benfeitor, coisa- né? benfeitor, É, faz Benigno. bem. Mas assim, Benigno. ele fazia um. Benigno. Ele fazia um duplo papel, né? Ele fazia papel de assexuado, se fazia passar por gay. Ele era um útil, né? Ele era um cara útil, assim. É? Queridão, todo mundo gostava, todo Não, mundo é o gostava. cara que era boa praça, aquele cara gente boa, só que não, inofensivo, aparentemente. Ele fala né? isso. É? Ele fala isso. Lembra que ele chega. Quando ele chega no quarto e ela tá saindo do banho, e ela não te assusta. Eu sou inofensivo. Eu sou inofensivo. E voltando Eu pra... errei aqui, mas eu sou inofensivo. E pega e sai. Sim, não, exatamente. E eu até acredito, porque ele realmente parece inofensivo mesmo, né? É. E voltando do psicopata. Marcos e da Lídia, né? Ele, tipo, até a música brasileira do que o Almodóvar bota, tem uma cena que eles estão dirigindo que tá rolando Elis Regina no fundo, né? Que é Por Tudo Na Minha Vida, acho que também que é acho que é do Jobim e do Vinícius, né? E daí chega um momento que é o momento do Brazuca, amigão dele, né? Que eles vão pra uma festa, né? Que é uma festa, tipo, na beira do... O Marco vai. O Marco com a Lídia, né? Isso, a Lídia antes do acidente, obviamente. E daí está o nosso amigo Caetano Veloso cantando, né? Uma música mexicana, que é até uma música... Curucurucu Paloma, né? Foi essa que ele cantou no Oscar? Ele cantou no Oscar, tá, isso. certo. E ele é muito amigo do Almodóvar, né? E tá o Jackson Bonanembal do cello. E uma pessoa que tá ali assistindo a Cecília Roth. Cecília Roth, isso. E Isso tem uma você outra gostar. a atriz famosa dele, tem uma que não me lembro o nome dela, Paredes, não sei Mas que Paredes. muito bonita. esse E aquela momento. cena é muito bonita. E daí ele chega assim... Esse Caetano me arrepia. Ele fala assim, esse Caetano me arrepia, né? E o Caetano novinho, porque o Caetano tá velhinho, né? Não, Não, 80, né? Na época ele Caetano tava com 50. mas já tava bem. Ele tá com 80. Hoje a neve já tá pegando, Ele tinha né? 60 anos na época. 59 pra 60, por aí, já na gravação, 60. né? Era um guri, nossa, estamos chegando. Tá bom, exatamente. Era um guri. O grupo Paloma. Daí fala, é uma música mexicana, né? Isso, é. Fossa total, né? E ele eu não me lembro do compositor, né? Mas é aquele amor do Almodóvar pra música brasileira. Então, toca Elis Janto. E o cara cita, daí depois que ele cita essa famosa frase que eu instiguei o Criba, né? Que o amor é a coisa mais triste quando se desfaz, né? E preciso pensar, pro cara que é apaixonado, Claro que é. Às vezes, quando tu tá. Pode acontecer qualquer coisa. Pode cair uma bomba atômica do Oppenheimer, que vai acontecer. Não serviu pra nada. Tipo, perdeu o amor, né? Perdeu o amor, aquela ruptura, né? Eu acho que o Marco fala com ela. Porque o Marco, numa viagem de carro longa, ele fala Sim, pra ela. isso, que eu é ouvi no muito Elis Regina. triste o rompimento quando uma pessoa gosta ainda. E ela disse, quando a gente chegar eu tenho que te falar uma coisa. E ia chegar. Cara! E eles vão pra um casamento da ex-mulher do cara, né? Da ex-mulher do cara e ela chora feito uma vaca, né, Ele cara? acha assim que ela chora porque ela tá se libertando, né? Porque ela é ciumenta também, a Lídia, ela é muito ciumenta, né? Daí tá se libertando, Só que né? a galera tá voltando pro ex, né? Só que ela ia contar isso pra Ela ele, ia contar, pós-tourada, não consegue né? contar. Mas daí uma coisa que chama atenção é que o Marco ele se impressiona como o menino ele trata bem a Alice ali no hospital. E daí que vem a frase filme, né? Claro. O menino fale com ela. Fale com ela. Te relaciona com ela. Mas ela não ouve? Sim, ela te ouve. Ela te ouve.
E não deixa de ser uma coisa assim, tipo... Só que ao mesmo tempo, eu interpreto essa questão, tipo, agora vamos fazer uma questão técnica do coma e com a vida, né? Não deixa de ser uma espécie de generosidade, né? Tu tá tentando salvar a vida de uma pessoa, mas também não deixa de ser um egoísmo que tu não quer perder a pessoa, né? Sim. Eu nunca vou me esquecer, cara, é um amigo meu, que até agora, pô, era o Camilo, cara, um grande amigo meu, e ele vê o programa e tal. Quando a mãe dele ficou doente, ela teve alguma coisa, e ele falou essa frase pra mim, ela ficou em coma, alguma coisa, teve um ataque cardíaco, alguma coisa assim e tal. Até não sei de falar, mas eu vou falar porque eu gosto muito dele, né? E ele falou uma frase pra mim por e-mail, cara, na época. Ele estava em Brasília e falou: cara, eu não sei se é egoísmo da minha parte, eu queria que ela seja viva, mas ao mesmo tempo eu não queria perder ela, sabe? Sabe, tipo, é uma coisa assim engraçada, sabe? Até agora há pouco eu recebi um WhatsApp dele, né? Ele tá em Porto Alegre, até quero me encontrar com ele. Mas é assim, tipo, então é uma coisa assim, tipo, às vezes, qual o ponto de tempo que tu tá com a pessoa, que tu sabe que a pessoa. Quando ele falou, ela não ia mais voltar a ser a mãe dele. Ela ia voltar. Mas o egoísmo, ele ao mesmo tempo queria que ela fosse, mas não fosse, né? O egoísmo é tu querer que ela. Eu quero ela pra mim, mas eu só quero o corpo pra ti, né? Então, mas, posso falar? Né? Claro. 2021, quando a mãe tava no hospital, ficou 40 dias no hospital, coração ali na Princesa Isabel. Quanto tempo ficou? 40 dias. Bastante tempo. Eu fiquei 20 dias com ela no hospital, no quarto com ela. E aí, na noite que ela faleceu, em março, o médico me chamou. Francisco, é o seguinte: a tua mãe tá com 10% da capacidade cardíaca, né? 10%, 100 para 10. Muito bom. Não tem mais o que fazer. Não caiu no corpo, né? Ela não tem o que fazer. Né? Ele foi super sério contigo. Ele falou: eu vi que tu tá aqui, tu tá morando no hospital com ela, cuidando dela. Assim, ó, mas nesse momento tu não pode ser egoísta. Eu sei que tu quer que tua mãe contigo. Sim, Só que eu sei que a gente não quer perder nossos entes queridos. Só que nesse momento tu não tem que pensar em ti. Tu tem que pensar que ela tá sofrendo. Sim. Então, mas tipo egoísmo e generosidade, isso, né? Então tu tem que deixar ela aí. Mas também tem uma coisa a se pensar também, e claro, casos e casos. O Benino fala uma coisa que depois ele vem até ter razão. O cérebro a gente não conhece quase nada. Não, obviamente. É um mistério, né? Não tem mais córtex cerebral, não tem. Tu não sabe, velho. Realmente tu não sabe. E os médicos não sabem também. Os médicos não sabem. Sabe? Então, por via das dúvidas, ele tá ali. Claro. Vide um dos maiores dramas que a gente acompanha no mundo, que todo o dinheiro do mundo não tira o Schumacher da coma dele, cara. Isso 10 anos, 12 anos. O cara tá 12 anos em coma, sendo cuidado. O cara é bilionário, cara. Assim? Ele deve estar com todas as. Deve estar musculoso ainda, porque eles devem estar fazendo exercício nele, na esperança que um dia a medicina faça o cérebro dele se regenerar. Vai dar, não vai, mas quem? Ou não sei. É egoísmo a mãe querer que o pai volte para os filhos, a mulher querer que o marido volte para... Não, claro. É tão difícil isso, né? Mas tem tu foi muito generoso, tu disse pro médico, deixa minha mãe, né, descansar. Mas né? ele ficou pra mim, deixa ela descansar. Tu não pode ser egoísta. O egoísmo é generosidade, cara. Porque eu acho a dicotomia desse filme. Porque tu não quer perder ela, mas ela tá sofrendo. Né? Tá sofrendo os aparelhos, tudo. E outra coisa que até a gente tá falando do filme, né, cara? Tem várias coisas que tu pode pensar, né? Da questão da fala, né? O filme tem a arte de falar, é a arte de tu imaginar que a pessoa está escutando também, né? Porque tu tem que saber, como o Benigno achava que o falar certo era o coisa. Não é dizer que, por favor, volte tão maravilhoso, eu preciso de ti, não, era viver o cotidiano com ela, né? E ele acreditar que ela estava vivendo aquilo ali, né? E tem uma outra frase que é engraçada, que acho que a irmã da Lídia fala assim, que era muito católica, né? Eu acho que era a irmã, né? A mãe, né? Não me lembro se era. A irmã da Lídia, da toureira, né? Ela bota um altar do lado dela, porque ela era muito católica. Ela sempre tinha os medalhões, ela não podia nem botar os medalhões pra estar com como é que é? Traqueostomia, não podia botar os medalhões, que ela vivia com os medalhões, né? Daí ela chega assim, mas você tem que ter, os irmãos dela, você tem que ter fé. Daí, ter fé cansa, às vezes. É uma frase que eu achei muito legal, ter fé cansa, né? Porque ela pensa, porra, que morra logo, porque é mais fácil, né?
Porque a esperança, ela pode ser muito cruel, né, cara? É. Porque tu pode ter uma esperança e nada acontecer. Nada acontecer, porque existem, como o médico falou no filme, tem gente que volta do coma depois de 15 anos. Ele mostrou, tem um exemplo. ali Tem e tal. exemplo. Não viu essa Isso, semana já ali? Essa semana o rapaz, né? Sim, os caras iam pagar. Os caras desligar, o cara, não! O cara abriu o olho. Não, deixa eu tô aqui. É. Aí não desligaram o aparelho, né? Deixa o cara, né? É aquela velha história, qual é a frase que tu quer que digam no teu velório? A minha que eu quero que digam, tá se mexendo. Ele não morreu. Todo mundo gosta de ter essa frase. Todo mundo gosta de ter essa frase, né, cara? E às vezes acontece, né? Às vezes é assim, uma senhora na Índia pra acordar. Daria corrida de gente pra todo lado, né? Imagina o crime levantando. Ah, não, mas. Pegadinho do Silvio Santos, já viu? Ah, não, daí mata o coração os que estão ali depois, Mata né? do coração, Cara? todo mundo. Cai 10 ali. Tem... Mas essa doação do. Uma coisa foi. Tinha um que se doava totalmente a vida. Quando falou, que o Benino era um cara diferente. Era um Mas cara... ele não se doava, né? Ele não se doava. O Benino, acha? Não, porque era o prazer da vida Não. dele. Era uma vida dois já. Já era uma vida dois, né? Ele mostrava a casa que ele estava reformando pra ela, pros dois passarem lá. E ele começava a fazer as coisas que ela gostava, né? Ele começava a assistir Cinema mudo. Cinema mudo, que ela gostava de cinemateca, né, e tal. E festivais de dança e tal. Amante espetáculos, linguante. né? E era coisa que não era da vida dele, ele não sabia nem que era cinema mudo, talvez, né? Ele era um cara bem limitado. Né? Ele passou a vida toda cuidando da mãe, né? Trancado. E ele olhando a janela por 4 anos, por alguns anos, depois mais 4 anos que ela passou. Tu pensa o sacrifício que ele fazia, às vezes de sair de perto dela, só pra se embebedar de cultura que ela amava. Isso. Então, olha a paixão dele mesmo. Mas não deixa também ser, tipo, ele absorveu aquilo ali, foi legal pra ele, né? Pra ele, sim. né? Mas por ela. Claro, por ela. Que né? loucura, né? Porque ele tinha que falar para ela, né? Até um trocadilho. Cara, o Almodóvar é incrível, né, cara? É difícil. A gente fala de muito cineastas maravilhosos, mas o Almodóvar ele tem essa sensibilidade, cara. Vamos combinar assim, ó. É uma coisa mais assustadora, né? É assustador, claro. Claro. Ele é louco. Mas ao mesmo tempo, cara, mas é um filme assustador, mas ao mesmo tempo, tipo, ele te toca, cara. Porque o Almodóvar, ele consegue. Porque se botasse na mão de um outro diretor, cara, esse filme seria um filme. Filme repugnante. Ele nunca fez mal pra ela. É um filme até certo ponto. O que nós vamos falar depois, né? Ele nunca fez mal pra ela, nem quando. Sim. Podemos chegar já? Podemos. Nem quando ele faz sexo com ela, engravida ela ali, em coma, ele acha que está fazendo mal. Nem que ela, ele está fazendo mal, sim. Estuprou um corpo. Claro, de uma pessoa não. Ele que abusou. Ele abusou e virou um criminoso. Abuso sexual, criminoso, cadeia. Total. E isso é comum acontecer, né? Sim, aconteceu com uma turma, né, cara, no Kill Bill, né? Coitadinha tava lá tomando. Mas na vida real também acontece muito isso, né? O cara alugava o corpo da mulher, te lembra? Isso acontece muito direto Acontece muito direto, é muito bom. Acontece muito isso em hospitais. Hospitais, pessoas engravidar. Não, acontece com enfermeiros passados. Enfermeiros, né? Os caras não têm noção do que. Não. Eu não sei se tem noção. Ou eles são. Não, é tarado. Não Tarado. Matar sexual. Um anestesista meteu o Aquele. pênis dele na boca esse de nem se mulher fala, né, anestesiada que tava dando à luz, cara, num dos momentos mais especiais da vida de uma mulher, cara. Bom, esse aí. Então, tem louco pra tudo. Não, com certeza. Mas eu fico pensando, eu sou contra a pena de morte. Sim. Eu sou a favor da perpétua, velho. Não, eu sou contra a pena de morte também. Eu sou a favor. Eu sou contra a pena de morte, mas eu sou a favor da perpétua. Muito, né? Sou a favor da perpétua. Porque a perpétua dá pra reverter, né? E tem outra coisa. E a perpétua, assim, ó, o cara faz essas merdas que faz. Não, vai. E o cara fica lá e vai pensar. Tu vai ficar numa salinha de 3, 4x4, tu vai pensar, que merda eu fiz. Não, sabe? pode ser.
Nesse sabe? aspecto, sim, Claro, às vezes acontece muito de erros jurídicos, né? Sim. E quem se fode sempre, geralmente é o pobre que se fode, né? Não, o meu maior medo da pena de morte realmente é que a justiça é muito... É que pena de morte não tem a volta, justiça né? é muito injusta, A minha né? questão com a pena de morte é que não se resolve morte com morte. Isso. A minha questão é nesta ética. E Isso. daí vem todo o erro jurídico. Claro. Já está provado que o DNA, Sim, o DNA tirou 30 mil pobres da pena de morte, Isso. reverteu a pena de morte dos Estados Unidos, Isso, não tem e como. é outra coisa, E é muita gente, é muita gente. E a muita pena gente. de morte, o feitor ele não sofre, né? Não. Sim, ele tem ainda hoje. Cara, é humanizado, uma injeção letal é humanizada, porque ele tomou Isso. um anestesiante. Sim, pra claro. dormir e É, tal, né? antigamente era o choque elétrico na cabeça. Cadeira Isso, elétrica, caiu choque, a cabeça, tchau, forca, adeus, forca, né? Cruzamento. Aliás, tu sabe que tu pode optar nos Estados Unidos, né? Ainda tem alguns lugares que Tu tem. pode optar, ou tu quer ou Injeção injeção ou fuzilamento. Não, é que tem Fuzilamento, estados que não cara. tem mais fuzilamento. Fuzilamento. Não, mas existe ainda. o cara pode optar. É que cada fuzilamento, estado tem. tô por fora. Eu sabia que enforcamento tinha até, alguns estados até pouco tempo atrás. Não, mas o fuzilamento Deve pode... ser Alabama e Mississippi. Pode Tennessee. ser, né? Tennessee. O velho Tennessee, né? Ou Tennessee, né? Mas voltando. Voltando. né? Não, é que é uma coisa muito forte, Só que ao mesmo cara. tempo que, tipo... Não tem como não discutir isso. Até Porque a gente vai falar sobre... Isso também é discussão sobre... Não, claro, cinema de peso é muito mais que cinema, humano, né? Nós nos revolta E saber que alguém que- foi abusado. Não, só que a questão do Benigno e do Marco, né? Mas ele acaba tendo uma amizade muito forte, né? Da ligação, isso É uma é. ligação, até ligação pelos dramas particulares de cada um, né? Ao seu ponto. Isso é uma coisa que o Almodóvar trabalhou muito bem, né? Porque, como eu te falei, o outro era o obcecado, platônico, doentio, e o outro era o cara que era apaixonado pela aquela pessoa que era, pela pessoa viva, né? Aham. Ele não era apaixonado por aquele corpo, tanto é que ele não encostava no corpo dela. Ele não virava, você não ia enfermeira, me ajuda a virar o corpo, né? Ele tinha até medo de virar o corpo, porque era pesado, é horrível. Aliás, todo mundo sabe que ele já tem parentes Tu sabe, doentes, assim, né? É tu difícil, sabe- cara. Sabe quando eu estive E no ele tinha hospital, esse medo, né, cara? no hospital, quando eu tava com a mãe lá, cara, eu aprendi a trocar fralda, limpar a mãe, Ah, da mas mãe da mãe. mas é uma coisa que tu... Coisa que assim, eu me lembro no primeiro dia que a enfermeira chegou pra mim assim, ó, Francisco, me ajuda aqui a virar o corpo aqui, sabe? Claro. Da mãe, e eu fiquei assim, ó, ele, cara, E a pessoa é tua mãe. E a pessoa fica bem pesada, né, cara? É tua mãe, sabe? fica Porque bem assim, ó, pesado. aí tem que colocar, cara, e tu fica... Aí tu pensa, puta que pariu, ela me trocou quando eu era criança, né? Mas, não. Não, claro, Nessa mas- hora tudo deixa de. Não, Todo é. pudor e Acabou, se Isso acabou, é né? outra coisa. E no caso, eu acho que a Alicia ficou 4 anos em coma, né? Parece pelo filme, né? A 4. Alicia ficou E 4 a Lídia anos em ficou coma. alguns meses, né? Tanto é que chegou um momento que o Marco descobriu que o Vina, Não, o o Marco- Nino, né? O Marcos Né? chegou no quarto com É, o ele outro tava lá. indo né? lá, batendo lá daí, e... daí que o outro contou pra É, ele. não, né? daí que ele... Mas até ele sentiu o pênalti e pensou, não, acabou, né? Não tem, não vou... Tu não acha que ele se libertou, Marco? Ali? Se libertou. Se libertou. Se libertou, não E tava- tirou todo aquele peso das costas, Ele tava né? por culpa com a Claro, ele com a Lídia, voltou. né, cara, Não, ali mas só que ele foi, hospital, só que né? ele foi um cara ele foi muito presente, né? Bem ou mal. Ele podia ser. Não, na verdade, ele era presente de corpo, né? Sim. Só que ele era ausente de alma. Ó, falava. não, mas Cima é de Deus também muito- tem as palavras poético poéticas, e é né? bonito, e é verdade. Mas é porque ele tava lá, só que ao mesmo tempo ele não participava, né, do processo. Só que ele não. Mas a companhia dele, a pessoa Marcos, estava lá sempre. Né? Não sei se a mente e o amor Marcos estava lá. Tanto né? que ele não estava trabalhando, né? Que o editor dele falou que o diretor Isso, é. ele cobrou, porque cara, tu não aparece mais, né? E ele tava cuidando da mulher, né? E ele precisa trabalhar, né? Ele não trabalhava mais, né? Ele tava... Não, e ele ficou muito tempo com ela, ficou alguns anos com ela, né? Mas voltando pra relação Benigno e Alissa, né? E Alicia, né? Olha, que eu tenho uma amiga Alicia. Benigno. É, o Benigno, é o câncer benigno, né? Era um câncer, né? Praticamente. Ou não, né? Pra ela. Nós temos que falar sobre o abuso, né? Que ele fez pra ela, né? E Que ele viu um filme preto e branco, né? E vamos pensar, o Almodóvar, quando até nós estamos comentando, o Almodóvar clássico, ele ia fazer o quê? Um enfermeiro ia simplesmente pular em cima da moça... De praticar o coito É mesmo. quase uma necrofilia, praticamente. É. Ele ia transar com uma mulher morta, e ali e tal, ia botar uma cena assim, pesada, e que seria a cara do Almodóvar, né? E nós, Almodóvar dos anos coito mesmo. 80, né? Exatamente. Ia ser assim. Só que o Almodóvar, ele resolveu
ele fez uma homenagem aqui ao Buñuel, Luiz Buñuel. Surrealista. Fez homenagem ao cinema mudo, à arte, né? O que ele fez? Ele transformou o estupro, que obviamente o estupro nunca vai ser uma arte, mas ele transformou... um curta-metragem. Ele fez um curta-metragem que ele criou uma história do homem pequeno, Amante né? minguante, Amante quer dizer, minguante, o amante né? que diminui. Que era uma história que nunca existiu na vida. Ele contava para ela... falava para ela, né, o que era aquele filme. Tu quer falar um pouquinho do filme, Felipe? Não, cara, mostra um casal que começa a se relacionar e um amor impossível, daqui a pouco ela consegue... um cientista que começa a diminuir. E eles se apaixonam, ela é assistente dele, né? Diminuir é o homem que encolheu. Também. Mas só que ele fala como se fosse sempre mundo com aqueles cabelos do Rodolfo Valentino virados. Bem resumido, ela consegue roubar ele pra ela, né? Então eles ela descobre onde é que ele está, e ele era desse tamanhozinho. Virou uma E miniatura, ela né? se cobre apenas com um lençol na cama e coloca ele pra dormir ao lado e pergunta: e se eu rolar por cima de ti? Ele, não tenha medo. E daí ele vai com força e puxa toda a coberta e vai desnudando o corpo dela. E ele se atira com sofreguidão nos peitos dela. E daqui a pouco ele olha no baixo ventre dela e vê os pelos pubianos, desce até lá e num momento assim lírico no filme, ele adentra na vagina da mulher, o homem, e lá ele fica, não sai nunca mais. Essa é a história e a mulher demonstra prazer nesta penetração, mas ela recebe o amante como um todo. Coisa de Almodóvar mesmo, né, cara? Uma cena preto e branco. O Almodóvar não quis disfarçar, mostra que é um boneco. E narrado pelo Benigno, né? E tá contando, e na verdade, que ele está fazendo aquilo com ela, né? Exatamente. Foi uma baita uma jogada. Eu acho muito legal. O Almodóvar, ele faz uma coisa bem artificial mesmo, que é aquela caverna. Surrealista, porque ele pega o Buñuel, né? ele faz uma homenagem pro espanhol clássico dele, né? Cara, isso se chama gênio. É gênio. Ele é um gênio, cara. Ele é um gênio. Porque não é pornográfica a cena, né? Não, exatamente. É impressionante, não é pornográfica. Seria a maturidade, cara. O Almodóvar alcançou maturidade naquele filme. Como os caras falam que, tipo, o Almodóvar ele fez de tudo, né? Desde os filmes, assim, quase eróticos, gays, dos anos 80 e tal dele. Foi subindo para Mulheres da Beleza, aquelas cores Almodóvar, que eu falei da Adriana Canhoto, que é um monte de mulheres histéricas e tal, depois, que ele sabe muito bem, o histérico. Tudo Sobre Minha Mãe foi um filme que foi mais ou menos uma ruptura com isso tudo, e o Fale Com Ela foi, pra mim, a obra de arte dele ainda, cara. Eu acho que, tipo, é um filme pesado, não é um filme pra qualquer um, né? Mas é um filme que em 2 horas, cara, tu passa assim, tu não prega o olho, cara. Não prega o olho. E o que acontece? Ali você engravida, né? Só um pouquinho, tem Netflix esse filme, né? Tem Netflix. Assista o Netflix. Assistindo no Netflix. De graça, quem pagou o Netflix. O Benigno começa a esconder nos relatórios que ela não menstruou, né? Isso. No primeiro mês. Né? Ele começa, porque ele começa a pensar, mas como é o nome? Porque ele fazia a tabelinha. Daí deu um escândalo no departamento, né? Não, daí caiu a casa, né? Daí caiu a casa. Ele foi considerado culpado, óbvio, né? E ele não foi ele foi para uma instituição, né? Uma coisa mais para alguém com problema mental. Era um presídio recém-aberto. Agora tinha poucos. Mas eu acho que era para pessoas com problemas. Pacientes, pessoas com problemas mentais, né? Tanto quando o Marco vai visitar na cadeia, a mulher corrige. Eu fico detento. Aqui não temos detentos. Temos internos. Isso. E ele o Marco descobre, porque ele volta e descobre, só que a ironia do destino, passado um ano, mais do que o período de gestação, o feto é natimorto. Sim. E a Alicia volta à vida a partir do parto. Ela acorda, ela tem despertar, cara. E isso é irônico, cara. Mas eles optam por não contar pro Benigno. Pra dizer que até pra não dar, tipo, uma margem pra isso, Julieta. né? Eu me chamou muita atenção tem Shakespeare, tem Shakespeare puro. Tem Shakespeare nisso, porque daí o Benigno, ele já estava alugando a casa dele pro Marco, é a única pessoa que o Benigno tem na vida, e
É. A tragédia se completa, né, velho? E o filme, e o Benigno deixa uma carta onde ele fala pro Marco: tô tomando todos os remédios que eu posso pra ir me encontrar com a minha Alicia. No coma. É que quando o Marco visita ele, o Marco recebe a orientação de não falar que a Alicia... Sim, falei isso sim, agora. Eles optaram por isso. Ele não pode falar, mas... E daí ele... Só que deu errado, né? Ele morreu, né? Ele tomou 500 mil remédios, né? Então, se matou, né? Com isso, cara, muito interessante. Porque o Marco era da casa. A casa fica... Tu sabe quem é a concierge? É a mãe do Almodóvar. Aquela senhora. A velhinha que velha metida, né? Ela é a velha, ela tá sempre... Vários filmes ela sempre fazia... Que nem a mãe do Scorsese, né? O Scorsese sempre tá no filme. E ela aparece ali, e ele aparece e consegue ver que a Alicia tá de volta com a Geraldine Chaplin ali, Notou né? que o Marco volta pra chegar na casa, aí a mãe do Almodóvar abre, ele, eu sou o Marco. Você que é um amigo do Benigno. Então tá, deixa eu só pra você, tipo, não pela identidade de nada. Não, mas que a casa tava meio... Sim, isso é quando ele tava vivo ainda. Daí ele era da casa, né? Isso, Cara, só que... Não, mas tipo, mais mas fantástico... é aquela coisa que eu digo, é que... Confiança total. Não, total, eu prefiro bigode. Cara, a Espanha é assim, meu amigo. E o mais fantástico, velho, tudo indica que a última legenda é Marco e Alicia, né, cara? Indica que eles vão ficar juntos, né, cara? Sim. Não, é a música de Chico Buarque, o fulano amava aquela, que Apesar amava aquela, que amava outra e amava... A Julie Chaplin chega pra ele e fala: o que tu quer falar com a Alicia? Quando chega por cima dela. Não, mas ele tranquiliza ela. Eu acho que ela abre a guarda. Ela tá como guardiã porque ela volta meio torta, né, cara? Ela não tá ainda bem. Ela tá numa reposição pra vida, né? E o mais irônico, a casa que o Benigno preparou pra ele viver com a Alicia vai ser a casa onde a Alicia vai viver com o Marco. E aonde começa e onde termina o filme? Em um espetáculo de Pina Bausch. Pina Bausch no final também. É verdade. Olha, leva pra tu viu que circo, que que arco lindo, né, cara? E esse arco todo passa em alguns anos, né? E acaba voltando pro início, né? E tal, né? Só que, tipo, daquele homem amargurado, né? Por causa da Lid e tal, ele acaba tendo, uma nova esperança de amor, né? É que tu de alguém que foi. Que recomeçar pelo outro cara. É importante dizer que o Marco teve muito trabalho com a primeira esposa dele, que ela tinha problema com drogas, né? Sim. Então ele levou ela para viajar e com essas viagens surgiu a ideia de fazer guias turísticos. Sim, né? sim. E ele desistiu dela, ele devolveu pros pais dela. Isso. Depois ela casou, né? Também. Devia ter feito isso. Depois ela casou. Todas? Não, com uma vez eu tava no Uber. Posso contar rapidinho? Pode. Tava no Uber. Pode falar. Aí o motorista veio assim, Vai contar igual se a gente sei Eu tô no Uber, aí o motorista veio assim, ó. Cara, como é que é? Tu foi Uber, né? Eu assim, ó. Cara, eu estava casado, minha mulher começou a encher o saco, naquela época eu era Uber, porque eu não podia falar com os clientes. Imagina, como é que eu não vou poder atender os clientes? Eu sou um Uber, né? Aí teve um jantar na casa dos pais dela, aí eu chego e olho pro pai dela assim, ó. Fulano de tal, e o pai dela olha assim, eu sou do ruim de sua filha. Objeto, né? E sim, aí como assim, não, sua filha tá me incomodando na vida, eu não posso trabalhar, porque a mulher, eu não posso... Mais uma parte disso, participo de um grupo de Uber de todo o Brasil. Os caras, muitos passageiros. Uber da Depressão é o nome do grupo. Aí o Chico joga metade das batatas no chão, cara. E os Uber, muitos passageiros falam, cara, que tem muitos lugares que as mulheres vão junto com o motorista no banco da frente, velho. Por ciúme. Pra ver se eles estão fazendo o que estão trabalhando mesmo, cara. Tem um sketch no YouTube muito boa, que é o cara chega em casa e a mulher, eu vi, tu não gosta de mim? Como assim não gosta? Tu fica dando carona pra fulano de tal, tu para pra dar carona pra fulana, tu pega a ciclana e o cara... Eu sou motorista de ônibus, que eu não vou. Não interessa. Mas, cara... E outro detalhe do Fale Com Ela, o Almodóvar ganhou o roteiro original, né? Não, olha, e que roteiro original. Cara, é uma história que... Cara, como é que tu, cara, quando eu falei, tu consegue botar tourada,
duas mulheres em coma, um stalker abusador, um cara que é sofrido pelo amor, Clínica, Espanha, Caetano Veloso no meio. Só uma Almodóvar, né, cara? Não, foda. E naquele momento que o Stalker, Benigno, ele percebe onde ela mora, que ela tá atravessando aquela rua com 20 carros, e ela para pra olhar ele, e tu pensa, ali ela vai ser atropelada, vai Sim, ficar eu achei. Eu achei que isso, culpa dele. E não é. E não é isso, eu achava isso. Genial. Genial, Eu também, né, cara? eu revendo o filme, achei que fosse ali de novo. Eu também achei, cara, achei coisa cara, fantástica. porque eu... Tanto detalhezinho, Não, e né, foi cara? depois, porque as chuvas estavam acontecendo, era Madrid, né? Madrid. Eu sempre faço filmes em Madrid, né? E, Mas e a última peça da Pina Bausch são homens deitados e uma mulher com o microfone cantando, sendo levada por eles, depois ela sendo erguida, arrastada, a mulher sendo cuidada, sabe? E o filme foi todo sobre isso. Sobre cuidar. Os homens cuidaram das mulheres. Os homens cuidando porque das mulheres. Com desleixo. Que geralmente, na verdade, a mulher que cuida do homem, né? Ah, sim. É muito comum, às vezes, o cara largou a mulher e ficou mais nova, e ficou doente, a mulher mais nova dá um pontapé na bunda, tirou metade dos bens do cara e volta pra senhora original, pra véia, pra nega véia, literalmente. E a nega véia vai lá limpar o cara, vai fazer aquela coisa e vai enterrar ele, né? E a jovenzinha ficou com um apartamento, um carro do cara, né? E tal. Cara, não sempre, né? Não vou ser tão preconceituoso também. Não, mas é uma regra. Só que é uma regra. E é muito difícil o homem geralmente, o homem é mais ou menos que nem o Marco, ele se esquiva, né? Não, o homem. O homem se esquiva, né? Questão do, por exemplo, questão de presídio. Apesar né? que o Marco foi legal, né? Até certo ponto. Não, Ele se esquivou quando ele mas não tava, né? quando ele descobriu que ela ia largar dele, ele simplesmente falou pro outro, fique à vontade. Isso, exatamente. Cara, foi libertador pra ele. Tu olha a questão, por exemplo, do presídio, tá? É só mãe e mulher. Quando por exemplo, Claro. as mulheres são presas, elas são abandonadas pelos parceiros. E já os os pequenos, assim. E os presidiários, e tem mulher que é amante. Claro, a mulher é amante da segunda, terça, da quarta. Isso, Mãe não larga. Mãe não larga filho no Não, mas não larga de jeito nenhum. É? E também, mas o Almodóvar, exatamente, ele Filho sempre inocente, né? não mas Meu filho nunca fazia, nunca faria isso. ele criou toda é um diretor das mulheres, né? É um diretor das mulheres. E nesse filme ele conseguiu fazer as mulheres não ter direito de fala. E mostrou também como os homens também tem pouca expressão, né? Não deixa de ser também, né? Tu analisar, tipo, por mais que ele dê todo esse esquema pra galera ali, pro menino, só que na verdade não saiu muita coisa, né? E tal, né? As mulheres, elas foram protagonistas ao seu jeito, né? E os homens se calaram diante da fatalidade, né? E um fez o crime, o outro abandonou, né? E ao mesmo tempo, mas também ao mesmo tempo criou a amizade de dois homens, né? Foi um filme diferente do Almodóvar. Não, cara, muito diferente. Muito interessante, porque não precisava, mas o Marco, ele realmente, ele cria um afeto grande pelo... Sim. Tanto que uma hora... Sim, ele voltou, ele tava no Líbano, não sei eu onde ele queria tava, te né? dar um abraço. Ele disse, eles estão por vidros falando, eu queria te dar um abraço, mas eu teria que dizer que você era meu namorado para ter uma visita íntima. E o outro diz, pode dizer. Isso, e eles só botava a mão pelo vidro, né, isso, cara? Virou uma amizade linda, muito né, cara? forte, cara. Que ele criou entre os dois. E exatamente do drama dos dois. Mas tu olha o Benigno, surgiu ele a foi amizade. punido, né? Ele é punido. Sim, ele é e punido com justiça, né? Porque ele é preso e depois ele morre, ele acaba Tentando encontrar ela como tentando claro. uma overdose. E daí vem o Romeu e Julieta. Não, né? sai tudo, né? Não tem redenção pro abusador ali. Não, isso é uma coisa legal. O Almodóvar não passa pano pro abusador. Isso, e tanto é que todo mundo fica muito bravo, as enfermeiras abandonam o menino. Ninguém chega. Eu sei que tu amava ela. Não. Algumas pessoas, eu já li algumas críticas dizendo que ele fez por amor. Mas não é, aquilo não é amor. Isso não é amor. Isso aí é tara. É tara e doença e tem que ser punida. Felizmente, né? Isso, é uma obsessão, ele tem obsessão por tem. ela. Ele não foi capaz de chegar pra ela assim, Não. Ele chegar pra ela assim e falar, olha, pra Alicia, quando ela tava. Ela chegar pra ela e falar, se confessar, se abrir pra ela. Mas isso o Almodóvar deixou bem claro no filme, assim, tipo, só que ele. Mas só ele pra criar um roteiro desse, né? Porque, cara, e não vou criar polêmica em fim de programa, mas a gente diz,
O cara que faz isso, esse abusador, ele é doente. Ah, mas se ele é doente, então ele não é responsável pelos atos dele? Não quer dizer nada. Ele pode não ser, mas ele pode ser imputado de culpa e responsabilidade. Claro. E ser afastado da sociedade. Claro, total. Sabe? Agora, se o cara não se contém, tem que ser afastado da sociedade. Não tem explicação. Vai matar, vai castrar? Não é isso aí. É ser afastado da sociedade. Sim, e isso ia acontecer no filme, né? Tanto é que o próprio diretor do hospital chegou. Quem foi? Óbvio que era ele, né? Rapidinho, um filme fantástico sobre isso. Kevin Bacon, o lenhador. É um filme fantástico. É um cara que sofre muito com os impulsos que ele tem pedófilos. E ele odeia ser quem ele é. É fantástico. Ele consegue levar a energia dele pra atacar pedófilos com essa energia aí. Sabe? Então ele é o lenhador da história do Chapeuzinho Vermelho. É um baita filme antigo e é um baita filme. Mas a gente tem que ficar por aqui, né, cara? É antigo, 10 anos, 15, 20. 20, né? Então, cara, a gente pisca e os filmes já tem 20 anos, velho. Até recentemente fez 2 filmes de 20 anos que já são clássicos, né? Já são clássicos. Fora com ela, quanto o que fez. A gente nunca fez. A gente já fez algum filme com menos de 20 anos? Não, né? Eu acho que não. Não, a gente fez o Pianista 2003. Não tem. 20, 19, 21, sei lá. Nessa faixa aí. Mas que já vira clássico, né? Achei que tu ia falar uma coisa, Chico. Não, eu penso que tem que. Não sei, é difícil. Eu penso que é difícil. Aquela coisa. Joga numa célula e fecha a porta e. No caso do Benigno é a fantasia da cabeça mirabolante do Almodóvar. Do Almodóvar. Ele tinha uma cabeça mirabolante, cara. Mirabolante do Almodóvar, né? Ele tá vivo aí. Mirabolante maravilhoso, cara. Eu não vi um filme Almodóvar ruim até hoje. Eu vi. Qual? Aquele do avião. Qual? Do avião, aquele. Qual o nome? Eu não me lembro desse filme aí, cara. Eu não vi 2 filmes desse. Eu não lembro de ter visto esse filme. Do avião, que é um musical, que eles passam no avião. Um avião, mas é recente, né? É 2013, 2012. Não me lembro desse filme. Eu gosto de A Pele que Habito também, que a gente não falou. Trema, Matador, tudo sobre a minha mãe, pra mim. Os filmes com Penélope Cruz também é fantástico. O do Gabriel Garcia Bernal, que nós comentamos há pouco. Má Educação. Má Educação. E os filmes antigos dele também são. Eu acho que Mulher da Beira de Neves eu assisti no Avenida. Imagina que assistiu. Aí quando você Cultizão dos anos 80, né? Eu pensei, tipo assim, o que eu vi agora, sabe? Não entendi o filme. Eu fiquei assim, meio boiando, porque é aquele humor diferente, né? Eu costumo com humor americano, um humor brasileiro, e aí de repente tu pega... Foi revolucionário aquele filme pro Brasil, cara. Isso. Aí eu fiquei assim, o que eu vi agora? Não entendi. Não, tem que ver de novo. Filmaço. Claro, e depois vamos sacando. 1 minuto para encerrar esse... Então tá, pessoal, eu acho que... Refletimos muito aqui sobre eu acho que a gente refletiu e o Cinema de Peso prestou essa homenagem mais que justa a um dos maiores diretores da história do cinema, Pedro Almodóvar, né? Da trinca espanhola Buñuel, Saura e Almodóvar, né? E tem muitos bons também, maravilhosos, que estão chegando. Só que eu acho que Fale com Ela, né? Alex Iglesias. Também muito bom, né? Fantástico. Rock and roll na veia. 25 segundos. Então, pessoal, assista de Fale com Ela, tá no Netflix. E a gente fez essa homenagem. E Copo vazio. Eu não vou fazer homenagem não, porque eu não tô com... O Chico levanta a taça hoje Isso pra... é... Cinema de peso. Isso aí, galera. Alex Iglesias é fantástico.